De regresso ao Primeira Hora, contamos com o comentário habitual às terças-feiras de Jorge Neto. Jorge Neto, muito bom dia, obrigada pela sua presença. Falo, em primeiro lugar, do tema de ontem, ao final do dia, só perto da meia-noite é que ficou resolvida a questão do Eurogrupo e do desbloqueio da nova tranche de ajuda à Grécia. São boas notícias para a Grécia, mas também, de alguma forma, para Portugal. Não, são boas notícias para a Grécia, são boas notícias para Portugal e são boas notícias também para o euro. Porque, de facto, esta situação da Grécia estava a transformar-se numa situação explosiva. Os sucessivos adiamentos estavam a colocar, de facto, a Europa à beira de um ataque de nervos e esta decisão, conseguida quase a ferros, veio criar, de facto, uma tranquilidade à Grécia, mas uma tranquilidade também aos mercados, à zona euro e a Portugal, que naturalmente vai beneficiar com com este abrandamento da exigência relativamente à Grécia. Tudo o que acontecer desse ponto de vista, naturalmente, que é favorável a Portugal. Designadamente porque Portugal necessita, efetivamente, de alguma flexibilidade do ponto de vista do seu ajustamento e existindo essa flexibilidade relativamente à Grécia, naturalmente que Portugal está sempre a olhar para o que está a acontecer na Grécia também para poder tirar algum benefício dessa realidade e foi isso, efetivamente, que aconteceu. Estamos a falar, sobretudo, de uma redução de juros, Exatamente, uma redução que também vai ser aplicada a Portugal e a Irlanda, de extensão também do prazo de pagamento, mas deixa antever esta reunião de ontem que é possível no futuro haver um perdão da dívida por parte dos Estados-membros? Bom, eu penso que esta questão é importante, porque foi sempre um cavalo de batalha, mesmo dentro de portas. Enfim, vimos sempre o Primeiro-Ministro, o Governo, dizer que não era necessário reduzir os juros nem alargar prazos, mas vimos muitas pessoas, mesmo dentro do PSD, estou-me a recordar, por exemplo, Miguel Cadilho a defender intransigentemente a necessidade de uma redução dos juros e de um alargamento dos prazos. Isto, de facto, veio... E porquê? Porque era necessário, de facto, libertar um pouco essa pressão que, efetivamente, os juros e o prazo constituem do ponto de vista orçamental e criar alguma margem, alguma folga orçamental para que, efetivamente, a economia possa crescer. É evidente que isto ainda é, porventura, curto. Será necessário um pouco mais, mas é um bom princípio. E é uma janela de oportunidade aqui que se abre, que, enfim, há uns tempos atrás não existia e, portanto, naturalmente, que temos de nos regozijar com esse facto. Agora, perguntava-me se... O facto de deixar de poder sinalizar esta reunião de ontem e o desfecho, se pode sinalizar um perdão no futuro da dívida por A parte Grécia dos já teve Estados? dois, já vai em 240 mil milhões de euros, já teve dois perdões. Enfim, tudo é Mas possível. continua Tudo é com possível. uma dívida de 189%, é a previsão para 2013, Exatamente. para lá do insustentável. E para lá do insustentável, e há quem fale que vai atingir até aos 200%. Mas nós já estamos nos 120%, portanto, e segundo as indicações que existem, há 4 países que até 2017, que será Portugal, Itália, Espanha e a Grécia, que vão atingir, até 2017 não vão conseguir atingir o equilíbrio, portanto vão ter dívidas superiores a 120% do PIB. Portanto, penso que isto é uma matéria de facto de veras preocupante, mas eu estou em crer que esta medida dos ministros das Finanças da zona euro relativamente à Grécia abre, sem dúvida, portas para no futuro existir um clima de maior compreensão relativamente à necessidade de reajustamento dos programas de assistência financeira. Porque, efetivamente, está mais que provado que, efetivamente, houve alguma precipitação, alguma ligeireza e porventura, alguma inflexibilidade na aplicação desses programas, que falharam redondamente na Grécia, que estão a falhar, de alguma forma, em Portugal, e mesmo na Irlanda a questão é ligeiramente diferente, mas porque, efetivamente, era sobretudo um problema dos bancos, mas também aí algum ajustamento se tornou necessário. E, portanto, penso que isto permite, de alguma forma, criar um novo paradigma do ponto de vista daquilo que deve ser a assistência financeira, de uma nova relação entre os países do Norte e os países do Sul, que eu penso que é, enfim, é um problema endémico que se coloca sempre aqui, é o problema da cultura do Norte versus a cultura do Sul, uma cultura mais exigente, mais calvinista, mais rigorosa do Norte, por contraposição a uma cultura mais criativa, mais expansionista e, porventura, talvez um pouco mais laxista do Sul da Europa. Essa contraponto entre culturas também esteve presente na discussão do orçamento comunitário, que, aliás, não ficou finalizado. Os países do Norte, tendencialmente mais ricos, contra os países do Sul. Sem dúvida, sem dúvida. Começa a haver, no domínio da opinião pública,
e publicada dos países do Norte da Europa uma certa fricção relativamente àquilo que é a política europeia desses países relativamente à Europa do Sul. Eu recordo, por exemplo, que ainda recentemente na Alemanha um inquérito de opinião demonstrava que 2/3 dos alemães, se pudessem hoje, não queriam a Alemanha no euro, o que não deixa de ser de veras significativo do ponto de vista daquilo que é o pulsar do sentimento alemão relativamente à política europeia da Alemanha. Mas isto naturalmente condiciona os governos e é por isso que vemos a Alemanha, vemos a Holanda e outros países nórdicos a manifestarem-se contra o orçamento comunitário que foi proposto pela Comissão Europeia, pelo Durão Barroso. Vemos o próprio Presidente do Conselho Europeu a reduzir substancialmente a proposta da Comissão Europeia e vemos a Alemanha, tão nossa amiga, a fazer uma proposta ainda mais dolorosa para os países do Sul, com uma redução drástica dos fundos europeus, quase na esteira ou no patamar do Reino Unido, que sabemos que nesta matéria é sempre, e sobretudo com a pressão interna que tem, tem sempre a posição mais radical e mais difícil. Mas, portanto, aí está claramente que, efetivamente, essa cultura, essa diferença cultural entre o Norte e o Sul continua a marcar, de facto, o debate europeu. Jorge, um comentário muito rápido ao orçamento que é hoje votado na globalidade na Assembleia. É um orçamento muito difícil, já foi dito por os mais difíceis, o orçamento mais difícil das últimas décadas. É um orçamento que, a meu ver, tem um cenário macroeconómico irrealista, como aliás o Banco de Portugal, a UTAO do Parlamento, o Budget Watch, enfim, e vários analistas consideram, designadamente do ponto de vista da recessão, em que se prevê uma recessão de 1% e apontam outros indicadores como uma recessão de 2,2% a 2,4%, com um cenário também demasiado otimista do ponto de vista das receitas, porque o que é previsível é um agravamento da recessão e com o agravamento da recessão as receitas também vão diminuir. Bom, e face a tudo isto há uma enorme incógnita relativamente à possibilidade deste orçamento ser ou não execuível, ser ou não executado. Eu estou em crer que ele não vai ser executado. Nós este ano já tivemos, creio que, 2 retificativos, provavelmente teremos também 2 ou 3 retificativos. Portanto, é um orçamento que gera muita perplexidade, muita incompreensão e, sobretudo, muita incerteza no horizonte. E não é por acaso que vemos sinais bizarros. Por exemplo, eu vejo o grupo parlamentar do PSD em bloco, depois de terem apenas 8 deputados, a fazerem uma declaração de voto. Eu já antevejo o que é que está nessa declaração de voto. É uma manifestação de vontade de que, efetivamente, as medidas da austeridade possam, não conflituem com o crescimento e com a necessidade de crescimento da economia e de criação de emprego. Eu percebo que é uma declaração, de alguma forma, de alguém que se sente incomodado com a dureza do orçamento e quer precaver-se relativamente ao impacto negativo que ele vai ter na opinião pública e faz esta declaração que eu considero, de facto, inédita do ponto de vista parlamentar, que é uma declaração do próprio grupo parlamentar que votou aquele orçamento, de alguma forma demarcar-se, enfim, deste orçamento. A justificar os possíveis danos. É algo que eu, de facto, nunca tinha visto, mas é. Muito obrigada, Jorge. Voltamos a falar na próxima semana.